voltando aqui. Então, quando diz lá ele falou, Lázaro dorme, vou despertá-lo do sono. Aí os discípulos falam assim, um dos discípulos fala assim, se ele dorme, então não tem que se preocupar. Aí Yahusha precisou falar, Jesus, Lázaro morreu. Precisou falar isso para eles entenderem que o dormir, né, quem dorme, descansa nele, né? Está dormindo no sentido de descansar. Ou no sentido que todas as pessoas estão dormindo, estão no sono, né? Sem ciência, como dizem Eclesiastes, sem ciência, sem sentimento, sem trabalho, né? Então, como se não tivesse numa existência. E um dia vai como no sono, que às vezes a gente dorme, daqui a pouco a gente acorda como se não tivesse dormido, né? Então, exatamente, ele quis falar assim, ele morreu, tá? Morreu, e eu vou lá ressuscitá-lo. E aqui está dizendo sobre isso, sobre o dormir, né? Com respeito aos que dormem, para que não vos entristeçais como demais, que não têm esperança. Tá mais sobre dormir? Que morte, porque não tem esperança, que não vai ressuscitar. Pois se cremos que Jesus Yahusha morreu e ressuscitou, assim também o Eterno, mediante a Yahusha, Jesus trará em sua companhia os que dormem. Trará em sua companhia. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto. Nós, os vivos, que ficarmos até a vinda do Senhor, eu quero tanto ter essa oportunidade, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Eterno mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta do Eterno, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, os mortos em Cristo, todos que morreram em Cristo, até os que, como Abraão, falou que viu o seu dia. A gente vai ler lá em Hebreus também, que eles morreram na fé, a gente vai ler depois esse texto, morreram na fé, sem ver a promessa, que era a vinda do Mashiach. Mas que um dia virá, aguardando por nós, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Ainda vai dizer isso. Então, ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com esta palavra. Agora a gente vai para Hebreus. Hebreus 6, o versículo 2. O versículo 1 e 2. Por isso, o que é Paulo exortando, né? Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, os elementares, os básicos, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento, de obras mortas, né? Porque o primeiro passo é você se arrepender. A fé em Arro, que aí você desenvolve a fé. O ensino do batismos, que não é um batismo só, são 5 batismos. A imposição de mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo final. Isso tudo são doutrinas de Cristo. A ressurreição, quis trazer aqui, que a ressurreição de Cristo, do Mashiach, está também dentro da doutrina que é ensinada, que é a base, a ressurreição. E engraçado, interessante, né, que nas denominações, nas pregações, não se fala muito sobre a ressurreição. Nesse sentido que a gente vai ressuscitar. Fala que a gente vai para o céu, né? Né, vai vir Cristo, a gente vai para o céu, vai ver a tribulação, depois a gente subir, isso aí é uma outra coisa que para se falar depois, mas não se prega sobre essa questão da ressurreição no último dia. E aí, se fosse ensinado sobre isso, já cairia por terra essa doutrina errônea de que as pessoas estão no céu, outras estão no inferno. Porque a Bíblia não mostra isso. Você vai ressuscitar porque já estão lá, né? Agora vamos para Hebreus também, Hebreus 11. Eu até citei aqui. Vai falar sobre os heróis da fé. Aqui tá Abraão, tá Abel, tá
Enoque, tá Elias, tá Noé, tá Abraão, tá Jacó, tá Isaac, todos eles. Aí diz assim, ó, no versículo 13. Todos estes morreram na fé. Todos estes quem? Estes. Tá falando de quem? Olha a lista lá. Enoque, Noé, Elias, os profetas, Abraão, todos eles. Sem ter obtido as promessas, vendo-as de longe, saudando-as e confessando que era estrangeiro e peregrino sobre a terra. Eles viram de longe, mas não obtiveram a promessa. E vai dizer depois, para que eles sem nós, lá vamos ler, não fossem aperfeiçoados. Então, todos esses morreram na fé. Então, vamos entender aqui. Morreram na fé porque perderam a fé? Ou morreram fisicamente? Aqui, esse morrer aqui é figurativo? Morreram na fé, então morreram. Ficaram sem fé. Pô, eu morri na fé, quer dizer, eu perdi minha fé. Não é esse sentido, né? Mas morreram fisicamente. Depois a gente pode falar sobre essa questão de Enoque, que Enoque foi transladado para não ver a morte. Então, pegar a palavra transladado, e aqui está dizendo que todos morreram, então Hebreus está errado. A palavra transladado e esse não ver a morte, qual o sentido? Morte literal ou morte física? Aqui a gente está vendo que a morte aqui é a morte literal. Todos morreram na fé, não é física. Mas a gente tem que entender, dentro do contexto, quando está se falando de morte física, quando está se falando de morte, literal, morte espiritual, né? Então, dentro do contexto, a gente vai entender o que está se falando. Como aqui, eles não morreram na fé, não perderam a fé. Morreram fisicamente. E lá no no versículo 35, diz assim: mulheres receberam, ainda falando desses heróis da fé, né? A Moisés, fala de Moisés aqui também. O que mais? Fala de Raabe, fala de Daniel, Samuel, Sansão, Baraque, Jessé, Gideão, todos eles. Ó, 35. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obter superior ressurreição. Então, assim, eu morro fisicamente, por causa do reino, mas a minha recompensa é que eu vou receber a ressurreição dos mortos. Vou ter vida eterna para sempre quando Yahushua voltar, que é no arrebatamento. E aí, no 39, como eu citei, está assim, ó, todos estes que obtiveram bom testemunho, então não morreram na fé espiritual, né? Bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Por haver o Eterno provido coisas superiores a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Um dia seremos todos. Isso é na volta do Mashiach, na última trombeta. Aí nós vamos agora para Apocalipse. Apocalipse, eu amo esse texto. Apocalipse 20. Eu vou até gravar um outro, porque é um texto mais longo, aí eu continuo no outro.